Shalom lechulechem. A parashá dessa semana, ela tem uma frase muito interessante, que dessa frase nós temos uma fonte para halachá, que está trazida no Tratado Kiddushin, a primeira Mishnah, e a Gemara trata desse assunto de uma forma muito bonita, usando uma das 13 regras de Rabbi Ishmael. Se as pessoas não sabem sobre as 13 regras, eu aconselho a procurar no Sidur. No Sidurim em geral, elas constam lá no fim da leitura dos Korbanot, da leitura do trabalho do Beit HaMikdash. E aí tem a lista ali, e trata-se de uma regra chamada uma regra chamada Gezerah Shavah. Aliás, é importante abordar esse assunto porque Gezerah Shavah os muçulmanos têm algo muito parecido com essa regra. E depois eu vou falar um pouco sobre isto, porque é muito importante, porque na época dos caraítas, quer dizer, quando apareceram os caraítas, quando se levantou Anan ben David, ele exatamente se confundiu e caiu no que ele caiu, por causa da comparação que ele fez entre a Torá oral e a tradição oral islâmica, que eles também têm. Mas, por enquanto, vamos abordar apenas o tema aqui. Então, aqui é quando Abraham Avinu compra a caverna e o campo de Efron para sepultar sua esposa, acontece algo muito interessante que Abraham Avinu fala: Natati kesef hasadeh kah mimeni. A palavra kah, que significa pegue, também é aplicado para compra. E nesse caso aí, é um caso de compra. Ele comprou o campo de Efron, e quando você faz um pagamento, a pessoa que recebe também está comprando aquele dinheiro. Ele compra, o pagamento dele é o campo que ele entregou. E aqui nós temos no Tratado Kiddushin: Ha'isha niknet beshalosh derachim. A mulher é adquirida por 3 formas. Vekoná et asmaha bishete derachim. E ela se adquire a si própria, a sua própria liberdade, por 2 caminhos, por 2 formas. Niknet bechesef, ela é adquirida por dinheiro. Bishtar, por um documento. Uveviá, e por um relacionamento sexual. Então, não se pode pensar que essas 3 coisas são separadas. Se fizer uma delas, já está válido. Não. As 3 têm que ser feitas. E a consumação é o que nós chamamos Nisuin. No passado, era feito aproximadamente 1 ano depois do Kiddushin. O Kiddushin é o que hoje chamam Erusin. Não é exatamente o que hoje se chama Erusin. Hoje em dia, fazem uma espécie de um noivado e chamam isso de Erusin. Erusin, na verdade, é o mesmo que Kiddushin. E Kiddushin é quando o homem vem e, diante de testemunhas, ele dá algo de valor para a mulher, algo pertence dele, e hoje em dia a maioria faz com um anel. Para todos saberem aqui que o homem não usa anel de casamento no judaísmo,
porque não é o caso de ser aliança, aquele símbolo da aliança entre o casal, não é isso. Simplesmente é algo de valor que ele dá. Então, no caso, até mesmo um sorvete ou qualquer coisa assim que ele oferecer para ela e ela aceitar ser esposa dele através disto, pronto, já funcionou. Qualquer coisa que tenha um valor acima de uma perutá. Perutá é a menor moeda na época do Talmud. Pois bem, continuando aqui. Bet Shammai Omerim. Bedinar ou Beshavé dinar. Bet Shammai queria que fosse um dinar, que era uma moeda muito cara, muito alta. O Bet Hillel Omerim. Biferutá. O Beshavé perutá. Por uma perutá, que eu falei, a menor moeda, ou algo que tenha o valor de uma perutá. E essa é a halakha. וכמה היא פירוטה? 1/8 באיסר, האיטלקי. É um oitavo de um isar italiano. É uma perutá. וקונת עצמה בגט ובמיתת הבעל. E ela adquire sua liberdade do casamento בגט, através de um get, ou bemitat haba'al, ou quando o esposo vem a falecer. A Yebamá é a mulher cujo marido morreu sem deixar filhos, e o seu irmão tem a obrigação de tomá-la para si por esposa, para gerar filhos em nome do seu irmão. É o que se chama em português levirato. Eu não sei por que esse nome, mas é o nome que deram na língua portuguesa. היבמה נקנית בביאה וקונה את עצמה בחליסה ובמיתת היבם. A Yebamá, ela é adquirida através de um relacionamento e adquire a si própria a sua liberdade, ou com halissá, halissá, que o homem tira o sapato e tem aquele ritual todo, ou pela morte do Yabam. É o que tomou-a por esposa no lugar do seu irmão, que faleceu sem filhos. Agora, eu falei sobre a regra aplicada aqui. E agora nós começamos aqui a Gemara. Haisha niknet. Mais shenahacha detanei haisha niknet. O mais shenahatam detanei haish mekadesh. Qual a diferença aqui que está escrito a mulher é adquirida e qual a diferença porque em outro lugar está escrito Hatam, quer dizer, em outra Gemara está escrito Detanei Haish Mekadesh, o homem Mekadesh, ele faz o Kiddushin. E por que aqui está escrito adquirir? Mishum de Qaba'el Mitne Kesef Vechesef. Aqui o motivo é porque quer ensinar a questão do dinheiro ou do valor do dinheiro, como nós falamos. Manelan, de onde nós temos isso? De onde nós sabemos isso? Gemar, Qiha, Misede Efron. Qiha em um lugar e Qiha em outro lugar. Está na compra do CD Efron, que ele fala na tarde que se faz de Kahmimeni, aí é Qiha, quer dizer, é compra. E lá adiante na Torá está escrito depois que a Torá foi dada, lógico, está escrito Ki ikah ish isha. Daí nós sabemos esse ikah isha é também por algo de valor. Não é somente chegar, quer casar comigo?
e já traz para casa e pronto, tá tudo bem. Não, não é assim. E depois tem o Shitara. O Shitara é a Ketubá. Agora mesmo eu vou falar sobre a regra de novo. Então, a Ketubá, ela assegura os direitos da mulher. O valor que foi estipulado ali, se o homem deixá-la, ele vai ter que carregar com isso. Também as obrigações dele. Obrigações em questões sexuais, obrigações em questão de vestimenta, de alimentos, de cuidar dela, em tudo. Então, nós falamos sobre Kihá e falamos sobre Gezerah Shavá. E aqui entra um assunto interessante, que é a questão que eu falei antes sobre Anan ben David. Anan ben David viveu no século VIII, aproximadamente. Não tenho certeza absoluta, mas eu acho que sim. Porque na época dele, se não me engano, já estava vivo Rav Saadia Gaon, que foi quem lutou contra o caraísmo. Quem mais lutou contra o caraísmo, além do Rambam, foi Rav Saadia Gaon. E como surgiu o caraísmo? Como as pessoas às vezes acabam caindo em erros por causa de má interpretação e por causa de falta de compreensão. Então, quando nós abrimos o prefácio Mishneh Torah, nós entendemos uma coisa. Nós temos uma divisão na Torá Shebe'al Peh. Uma parte dela foi recebida diretamente do Sinai, de Deus. E a outra parte são coisas que o Sanedrin teve o cuidado de tomar certas medidas, certas providências. Não me refiro às takanot, ou gezerot. Eu me refiro ao que chama o Rambam de dinim muflaim, que vem da palavra ki palem mechadavar, quando algo for acima de ti, que você não entendeu aquilo, não sabe qual a resposta, então você precisa ir aos juízes que estão no lugar onde Deus escolheu. Ou seja, Beit HaMikdash. Isso está escrito em Devarim e Yod Zayin. Quem quiser verificar lá, Yod Zayin é 17, capítulo 17. E aí, vão até lá e perguntam. Né? Primeiro tem que ir ao Beit Din de sua cidade. Se for de 3 rabinos, se for um lugar pequeno, então esses 3 rabinos e a pessoa que veio perguntar tem a obrigação de se deslocar e ir a um lugar onde hajam 23. Se esses também não souberem, todos eles juntos, esses 23, com os outros 4, vão até o portal do Mikdash. Lá também tem um Beit Din. Se não souberem ainda, todos eles juntos têm que ir ao Lishkat HaGazit para perguntar ao pessoal que faz parte do Sanedrin, que é o Sanedrin, o 71. Se eles souberem, bem. Se não souberem, eles resolvem o assunto naquele momento. Eles decidem o assunto. E o que eles decidirem é lei, faz parte da lei oral, que nós temos a obrigação de guardar, só que a diferença é que isso é algo que não foi recebido diretamente do Sinai, foi recebido deles. A semichá deles é que é do Sinai. E por isso eles têm autoridade para a decisão. Agora, o que acontece? Nessas coisas, nessas decisões, caíram discussões pelo Talmud todo. E Rabbi Moshe ben Maimon deixa bem claro, todo lugar que você não vê discussão é porque foi recebido diretamente do Sinai. E todo lugar que tem discussão, você pode saber que isso é caso de dinuflá. E a decisão que foi dada, nós temos que aceitar. Agora, é importante entender que os muçulmanos é um pouquinho diferente o caso deles. Eles têm uma coisa que se chama qiyas. Qiyas é o equivalente ao termo hekesh em hebraico, que é muito parecido com o Gezerah Shavá. E Gezerah Shavá, como eu falei aqui, pegam o pasuk que fala quando o homem tomar para si uma mulher, ki ikah ish isha, e metade que se faça de kah mimeni. Então, kihá, você aprende o que significa pegar esse dinheiro e o que significa tomar para si uma mulher, que é a mesma palavra que é um caso de compra.
Então, o que os muçulmanos têm com isso? A questão é que o qiyas, ele é feito para o seguinte. Se eles têm uma tradição, as pessoas que aprenderam diretamente de Muhammad, ouviram Muhammad, o famoso... os que ouviram diretamente dele, não pode haver discussão entre eles. Se um diz que ouviu de Muhammad uma coisa e outra pessoa diz que ouviu outra coisa, eles não podem aceitar nenhuma das duas versões. Então, nesse caso, o que eles fazem? Eles vão ao Corão, o livro sagrado deles, aqui no Brasil é conhecido como Alcorão. Eles vão ao Corão e lá no Corão eles procuram alguma coisa que tenha a ver com aquilo e outra coisa com a mesma palavra, e através disso eles proclamam uma lei. É importante saber disso porque Hanan ben David, ele entendeu que as discussões no Talmud é porque a Torá oral foi perdida pelas gerações. Então essas discussões, ele queria que fosse feito a mesma coisa que foi feito no islamismo. Ele comparou as duas coisas enganosamente, erroneamente, e achou que isso é o que devia ser aplicado, porque se há discussão entre rabinos, é porque a Torá oral foi perdida, foi esquecida. E está errado isso. Tudo que foi recebido no Sinai foi transmitido. E tudo o que decidiram, através das discussões de Bet Din, nós temos a obrigação de aceitar com toda a plenitude, sem questionar. E como ele não entendeu isso, ele acabou desencaminhando muita gente. Podem ser considerados judeus? É um problema. É um problema, primeiro, porque quem não aceita a Torá oral já entra para Kefirá, Minut, e quem não aceita a Torá oral, logicamente, não vão fazer conversões com mikvaot, com mikve, com tevilá, e nesse caso, as conversões são inválidas, não são invalidadas, desculpem, são inválidas, porque não foram feitas de acordo com a halakha, de acordo com o judaísmo tradicional. E, portanto, como já se passaram tantas centenas de anos desde que apareceu o caraísmo, é muito difícil saber se há ainda algum judeu entre eles, pelo menos pela origem, né? Porque pela fé já podemos desconsiderar. Eles criaram suas próprias leis, eles pensam que Bene Anecha é uma coisa que está pendurada lá na parede para você olhar, e assim por diante. Eles têm muitas deturpâncias, muitos casos problemáticos. E que Deus nos livre de ideologias falsas, como aceitar que determinada pessoa é Mashiach, apesar de que essa pessoa já morreu, e também de outras coisas mais, que são costumes vãos, que não levam a nada e só descumprem com a Torá verdadeira. Termino aqui minhas palavras, desejando a todos Shabbat Shalom Umevorach. Espero que hajam gostado do estudo. Quero pedir um favorzinho, sempre deixem aí, apertem o like, o gostei, certo? Porque eu pretendo que esse canal seja também algo que possa trazer benefícios. Shabbat Shalom Umevorach Lechulechem.